ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-senador, ex-vice-governador, ex-governador. O entrevistado dessa semana no Cabeça de Político já foi quase tudo na política de Santa Catarina, mas ele diz que está faltando um cargo. O entrevistado dessa semana no Cabeça de Político, Leonel Pavan, do PSD, pré-candidato a prefeito de Camboriú. Governador Leonel Pavan, primeira vez sua no Cabeça de Político, é uma honra imensa recebê-lo aqui no estúdio. E eu queria saber, o senhor está vivendo um momento de renovação na política, já com uma carreira longa, praticamente todos os cargos que o senhor ocupou aqui no estado, mas agora quer ser prefeito em Camboriú, não em Balneário Camboriú, em Camboriú. Explica pra gente essa mudança. Primeiro, eu agradecer o convite por estar nesse programa que tem uma fama muito grande e é uma honra. Muitos perguntam o seguinte, mas Pavan, você com 70 anos, você com currículo intenso, só falta ser presidente da República. O que tu pretende aí da vida pública? Disse, olha, eu estou me colocando como pré-candidato a prefeito de Camboriú. E para preencher o meu currículo, só falta este. Poder um dia, caso sejamos o candidato, poder um dia dizer, olha, eu governei as Camboriús, porque eu fui 3 vezes de Balneário Camboriú. E Camboriú, lá 40 e poucos anos atrás, quando meu pai botou restaurante, posto de gasolina, oficina, na divisa das duas cidades, ele dizia, invistam em Camboriú, lá atrás. Mas nós procurávamos sempre o balneário. E hoje eu vejo Camboriú como a bola da vez. Com todo respeito aos demais municípios do Brasil, aliás, de Santa Catarina, mas Camboriú, ela está tendo um crescimento proporcional maior do que qualquer outra cidade da região, até do estado. Hoje, Balneário Camboriú tem 140 mil habitantes. Camboriú tem 110, 115 mil. Em 2035, haverá mais moradores em Camboriú do que Balneário Camboriú. E o movimento econômico, fora a construção civil, será Camboriú, que tem 5 vezes maior que Balneário. Área territorial, Balneário 46 quilômetros, Camboriú 250 quilômetros, para arredondar. Então é maior. A sua candidatura ela acaba instigando na população de Camboriú aquela sensação de dá para ser igual à vizinha, dá para ser igual ao Balneário Camboriú. A sua candidatura mexe também com essa autoestima de uma cidade que ficou um pouco para trás? Nunca os prefeitos conseguiram se relacionar bem. Cada um fazia a sua parte. Lá no passado, eu quis fazer algumas escolas em Camboriú e não podia. Aí eu fazia na divisa, onde não tinha moradores, para atender Camboriú, porque Camboriú precisava de assistência, porque os trabalhadores estavam em Balneário. Aí havia o seguinte, cuida da tua terra, esta terra é nossa, não se meta, tipo assim. Tá? E essa relação Balneário Camboriú e Camboriú, ela tem que ser fortalecida, esse cordão umbilical precisa ser fortalecido, essa relação. Então não havia relacionamento entre as duas cidades, agora pode fazer consórcios. Balneário Camboriú pode investir em Camboriú. E Camboriú pode fazer investimentos que possam beneficiar Balneário também. A ideia de fazer um governo com afinidade, especialmente olhando para a pré-candidatura da sua filha, Juliana Pavan, lá em Balneário Camboriú. O senhor não teme que uma candidatura possa desgastar a outra? Se for olhar para a questão, para muitos falam assim, de oportunismo, né? Mas então, o que eu vou fazer de oportunismo? Né? Até um falou assim, Pavan quer fazer carreira, só se for para presidente da República, né? Mas Balneário Camboriú terá a oportunidade
oportunidade de ter na vizinha cidade um gestor com experiência, com conhecimento, a nível de Estado, federal, gestão pública. E é lá que eu vou cuidar, conseguindo cuidar dos problemas da cidade de Camboriú, consequentemente estarei cuidando do maior problema de Balneário Camboriú. E se lá estiver a minha filha, a Juliana, vai obrigar o pai a levar a ferro e fogo a solução de preservar ainda mais as nascentes para garantir água no rio Camboriú, que é o que fornece água para Balneário, e executar definitivamente a rede de esgoto. E mais, os acessos que estão estrangulados, demora mais de 1h30 de viagem todos os dias de manhã para ir fazer 10 quilômetros, ir de volta. E os trabalhadores, são 40 mil trabalhadores que vai todos os dias para Balneário Camboriú. E este trabalhador, quando vai a Balneário fazer aqueles prédios luxuosos, vai fazer o metro quadrado mais caro do Brasil, lá em Camboriú ficou o filho que tem que ter escola, ficou o filho que tem que ter creche, ficou o filho que tem que ter saúde. Então, quando ele for a Balneário Camboriú, ele vai tranquilo, porque lá tem um gestor que está cuidando da minha família. É uma missão nossa. Então, essa relação, ela não pode ser levada como um oportunismo político. Ela tem que ser levada como uma oportunidade de fazer este polo crescer em conjunto, as Camboriús crescerem. E as duas juntos chegam a 300 quilômetros quadrados de área. Turismo litorâneo, turismo rural. A gente vê, Balneário Camboriú é conhecida nacionalmente e mundialmente pelos seus prédios muito grandes, maiores do mundo, etc., maiores da América Latina, no caso. Essa característica também pode ir para Camboriú? E nós precisamos. Não tem mais espaço para a construção de hotéis em Balneário Camboriú. Aliás, eles estão demolindo hotéis para fazer prédios. Nós temos que levar os hotéis para Camboriú. Nós temos que levar edificações, aproveitando o rio Camboriú, para fazer edificações marinas, com marinas. Nós vamos ter muito mais marinas em Camboriú do que Balneário Camboriú. Os projetos já estão sendo executados assim. Então, as edificações é natural elas avançarem, são muito próximas das duas cidades. Se você tem um prédio em Camboriú, tu está a 2, 3 quilômetros, menos até, da praia de Balneário Camboriú. Então, é possível. Você não pode estrangular o crescimento de uma cidade porque vai ter prédio, não deve ter prédio. Você tem que fomentar a economia, gerar empregos, que é o que precisa, e fazer com que a pessoa tenha o básico. Os trabalhadores tenham o básico. Moradia, populares, água, esgoto, saúde e creche e escolas. Aí você tem o básico para manter os moradores, que automaticamente também beneficia Balneário Camboriú. Qual é o principal problema de Camboriú, focalizado em Camboriú, que o senhor entende hoje? O problema de Camboriú é justamente a falta de investimento na área social. A cidade aparenta muito abandonada, não se dão o valor daquele charme, daquela questão do visual. Tanto que eu falo o seguinte: o que eu vou fazer nos primeiros dias que eu assumir em Camboriú, se eu for o prefeito? Tem que resgatar a autoestima do povo, dar um choque visual na cidade. É o que tu pode fazer. O restante tem que seguir o planejamento ao longo dos meses. Faz um choque visual. O problema de Camboriú, que dá a impressão que é uma cidade de segundo plano, que Balneário pode tudo e Camboriú não pode nada. Que lá é bonito, tem as flores, tem os jardins, tem meu fio pintado, as ruas perfeitas, e 2 quilômetros para trás não tem isso. Então nós temos que dar esse choque visual, resgatar a estima. Opa, aqui também tem coisas lindas. E cuidar do social. O social é fundamental.
como é uma cidade mais com menor poder aquisitivo e de trabalhadores, e tem alunos, é proporcional igual, mesmo número de alunos. As duas cidades, mesmo número de alunos. No entanto, as escolas são precárias, a saúde está precária, não tem creches. É uma coisa assim que é básico, o básico que tem que fazer. O senhor vai enfrentar, entre os adversários que estão colocados na disputa de Camboriú, o senhor vai enfrentar o pré-candidato do MDB, o Edson Periquito, que era seu adversário político lá em Balneário, foi prefeito também. Vocês nunca se enfrentaram diretamente e vão ter essa disputa agora em Camboriú. Como é que está isso? Ele foi um bom prefeito em Balneário Camboriú. Ele também tem uma experiência de gestão. Foi 2 vezes prefeito. Eu acho que Camboriú vai ganhar. A única diferença, existem algumas diferenças. Eu me acho mais preparado, eu acho com melhor conhecimento, né? Mas a outra fator positivo é que eu vou poder me relacionar bem com Balneário Camboriú. Caso eu seja, a Juliana seja, vou poder me relacionar bem. Mas ele, se caso vier a ser prefeito, também irá colocar a sua experiência. E o outro caso é que eu não quero dar sequência a este governo. Eu não sou continuidade. Eu não sou oposição por oposição. É que o que está aí não está bem. Foram 8 anos sem acontecer nada de novo. Nada que dê um boom de crescimento social, econômica, que dá um charme na cidade. Então, eu não sou continuidade. Ele é continuidade do governo. Tenho que admitir isto. Ele vem com o apoio do governo. Eu sou oposição. Em Balneário Camboriú, a gente vê uma disputa muito grande interna no PL, lá o prefeito Fabrício preferiu a candidatura do Peter Grando em vez do deputado estadual Carlos Humberto, deu um racha lá. Juliana Pavan vai andando, vai surfando sozinha nessa. Como é que o senhor vê o cenário político de Balneário Camboriú para essa eleição? A Juliana é talvez a mais experiente de todos. Porque quando eu fui vereador, ela nasceu. E quando eu fui 3 vezes prefeito, ela me acompanhava, era no café da manhã falando de gestão. A mãe dela, secretária do social. Então, de manhã eu falava de gestão, no almoço de gestão, à tarde de gestão, à noite de gestão. E ela acompanhando. E quando eu virei senador, ela passou a escrever meus discursos. Acompanhava os projetos. Ela tem 40 anos. Né? Então, ela tem a experiência de vida. Quando um cara quer ser um bom advogado, tem que ir a uma universidade que lhe dê todas as condições de ser um baita advogado, de ser um baita engenheiro, um baita arquiteto, né? Ela tem uma faculdade em casa. Em casa. Então eu vejo ela a pessoa mais preparada. E ela está preparada. Eu acredito que ela será a prefeita e juntos faremos das Camboriús o maior crescimento econômico e social do estado de Santa Catarina. Seremos referência. O prefeito Fabrício faz uma gestão bem avaliada e está no 22 do Bolsonaro, que é o maior líder político eleitoral do estado e especificamente daquela região. O senhor não teme a onda 22 tirar essa eleição da Juliana? Eu acho o seguinte, que a população está mais esclarecida hoje. Essa questão de direita e esquerda, ela não deveria prevalecer nos municípios. O próprio PL foi vice dos... Se hoje o presidente Lula é questionado pelo seu histórico, pelo seu passado, mas quem era vice do Lula? Era o PL. Era o PL. PL, né? Que era o José Alencar, né? Falecido. O Fabrício, não vou ficar aqui jogando farpas, mas o gabinete dele de vereador tinha a foto de Che Guevara. Ele pertenceu ao PV, filiado ao PV. E ele se elegeu 2 vezes pelo PSB, Partido de Esquerda, o 40, que é o vice do Lula. Não vamos levantar esses assuntos, mas se nós tivermos que debater, essa discussão vem à tona. Ele vem da esquerda. Eu, mesmo Lula, no auge com 80% no Brasil,
Eu havia oposição. E me elegi a senador da República apoiando o Serra, que levou um cacete de Santa Catarina do Lula. Então, eu fiz oposição. E a Juliana, ela é uma de postura, ela é uma pessoa equilibrada, ela não separa a questão, ela não vincula a questão relacionada política, direita, esquerda. Ela tem os seus projetos. Fizeram montagem dela com camiseta do PT, né? Algo longe da trajetória Uma de vocês. montagem mal feita. Os processos vêm. Esse mesmo pessoal que fez no passado também contra o meu filho. E tem um processo com ele na justiça. A mesma pessoa. Estamos entrando na justiça. Não que isto, não sei qual é o objetivo deles, mas você hoje, as fakes, elas têm que ser combatidas. Nós temos que combater as fakes. Porque você não pode querer manchar a vida de uma pessoa achando que aquela construção vai diminuir o valor da pessoa. Fake tem que ser repugnada. E tem que ser punida. E tem lei para isso. E vai ser punido, vão ser. Você estava falando da oposição a Lula, que o senhor fez como senador, e estava em campos opostos aqui nas eleições, aquelas Luiz Henrique construiu a Tríplice Aliança, o PSDB que o senhor fazia parte. Eu contestei o outro apoio na época, né? Hã? E eu contestei o apoio na Sim. época. O Luiz Henrique apoiou o Lula, eu contestei. E o MDB apoiou o Lula e eu contestei. Eleição de 2002, né? É, de 2002. Era uma época da política que a polarização dada era uma polarização nacional entre o PT e o PSDB, e nos estados, cada estado fazia a sua. Como é que o senhor vê esse momento da política atual? O PSDB encolheu, esvaziou, o senhor mesmo teve que sair do partido, acabou optando por sair do partido, e a gente tem o bolsonarismo com uma posição à direita muito mais extremada do que era a posição do PSDB, e o Lula. Que espaço que sobra para o resto da política, O PSDB é um centro-direita, né? Alguns centro-esquerda, varia de acordo com a decisão de cada uma, mas alguns de centro, né? E ela acabou se desgastando por aquele episódio que aconteceu com a Aécio Neves, né? E acabou se desgastando, né? E acabou cada um procurando o seu caminho. Mas se você olhar o PL, para não ficar debatendo aqui o histórico do PL, do próprio Valdemar da Costa Neto, né? Que pertenciam ao governo do Lula, seria um debate ideológico, seria ideológico. Mas eu vejo a questão hoje que o PL tem essa força bolsonarista. Ele tem, só que o Bolsonaro não, como é que vai cuidar de 6 mil e poucas cidades? Todo mundo quer se eleger nas costas do Bolsonaro, todo mundo. Até eu, se quisesse se fazer voto, até eu queria me eleger nas costas dele. Mas nós temos que, nos municípios, procurar a eleição em cima dos projetos para a cidade. Não por causa que é Bolsonaro, ou porque é Kassab, ou porque é o Tarcísio, que é para mim um dos grandes referências desse Brasil hoje, tá? Ou porque é do Novo, lá de Minas Gerais. Zema. O Zema, que são as pessoas que hoje que mais se comenta. Acho que o debate tem que ser local. Tem que ser local. Cada cidade debater os problemas locais. Para você construir. Porque daqui a pouco muda de partido, é outro, e daí como é que fica? E o que você faz, o que você realiza, fica eternamente. Eu procuro me afastar dessa questão ideológica. Eu sou o PSD, dizem, sou 55, mãos limpas. Graças a Deus. Está confortável no PSD? Porque foi muito tempo no PSDB, né? O senhor teve origem lá do PDT, mas ficou marcado na política catarinense como um tucano. Muito confortável, encontrei muitos amigos. Inclusive do PSDB. Do PSDB. Me reencontrei com eles. O Heron é um grande presidente, um cara super democrático. Eu estou me dando muito bem. Os projetos vêm ao encontro daquilo que eu defendo. Eu mostrei a eles que não basta apenas ser prefeito de uma cidade de Camboriú, temos que ter uma relação mais ampla com o Estado e eles poderão ser as nossas vias para ter uma boa relação com o Estado,
poderemos ter boas relações com boas vias e fortes vias com o governo federal. Então, o PSD é o partido que mais tem prefeitos em São Paulo. Aliás, mais da metade dos prefeitos de São Paulo são do PSD. Eu nunca vi isso. Tu viu, né? Seu Kassab escreveu bem aí. Pô, o cara tem 600 e poucas prefeituras em São Paulo. 320 e poucas é do PSD. E o Kassab com o Tarcísio. Né? O Tarcísio Do Republicanos. de Republicana e o Kassab do PSD. Então, eu estou muito bem com esse partido. E só que quando eu me coloquei à disposição, eu não me coloquei por causa de partido político. Me coloquei à disposição com a minha idade. Eu quero deixar minha digital. Minha digital. Falei para a Juliana, procure fazer o que sempre vão lembrar de você como uma boa gestora. Em Balneário Camboriú, o cara olha, pô, o Pavan que realizou, o Pavan que projetou, o Pavan conseguiu fazer isso, aquilo. Então a minha digital está em todos os lugares. Então procure fazer bem e deixa a sua digital. E eu quero deixar minhas digitais em Camboriú como um cara, pô, ser velho aí, chegou aqui e fez. Tanta gente nova não fez. Eu fiz quando eu era novo. Mas eu estou com muita lenha para queimar. Estou com muito vigor. Depois que eu tive meu AVC, Pavan acabou. E eu também achei que tinha acabado. Mas eu fui provocado nessa eleição com a minha filha. Como é que foi aquele momento? O senhor lutou pela vida ali. Muito Lutei. forte. Eu vou contar uma coisa que o senhor não sabe. No Diário Catarinense a gente escreveu o texto. A gente não queria publicar e graças a Deus não publicamos. Mas a gente escreveu o texto. Como é que foi? Bom, então quando veio essa oportunidade de ser prefeito, eu digo assim, Deus disse, ei, volta lá que tu tem mais uma missão. A missão à família, a missão de realizar muitas coisas que você pretende. Então eu vou ser prefeito. Estou vivo, vou mostrar que estou vivo mesmo. Quando eu tive o AVC, foi uma coisa muito rápida. Em 10 minutos eu já estava sendo no hospital. Eu tenho aqui fui perfurado o meu crânio, eu tenho um aparelho na cabeça, que é uma válvula, mas eu jogo futebol, eu faço trilha, eu faço academia. E mostra na rede social. E mostra na rede social. É uma oportunidade. Quando foi dito, Pavan morreu, eu estava em coma, né? Porque quando me perfuraram aqui, não perfurou com anestesia, porque tinha que ser urgente. Ali eu entrei em coma e fiquei. Aí falei, 40 e poucos dias em coma. Voltei e aos poucos me recuperei. E disse, mas você não tem medo de um outro? Digo, mas só quando Deus quiser. Só vai ter quando Deus quiser. Mas não vou me regular. Estou trabalhando. Não deixou de ser o Pavan? Não deixei de ser o Pavan. Não deixei. Eu tenho essa minha disposição. Minha filha me surpreende. Meu Deus, pai, o pai não para. Se eu parar, ele não é o Pavan. Se eu parar, não é o Pavan. Se eu me acomodar, então não dá para se acomodar. O senhor foi governador por 8 meses, naquela renúncia do Luiz Henrique, e o senhor estava no cargo. O que o senhor guarda daqueles 8 meses de governador? Quando eu assumi o governo, eu disse, eu quero fazer 3 em 1. Fazer 3 dias, 2 em 1, 2 dias em 1. E eu passei a aproveitar todo o potencial da nossa equipe, do conhecimento, para fazer as obras que eu almejava para o Estado. Eu assumi, deixei uma marca brilhante, estava com uma aprovação popular muito grande, saía na rua sozinho, ia para os bares, ia para boates, ia dançar. Eu me dava bem. Eu nunca tive alguém me contestando na rua, por exemplo. Nunca teve isso aí. Eu gostava de boteco. Parava, tomava cervejinha, tomava mineral. Gostava. Nunca houve um ai contra a minha pessoa. Aquilo que quando eu assumi, que eu passei a ter uma liberdade de ser um gestor com a tua vocação, com a tua forma de ser,
me deixou tranquilo. Porque eu não parava de trabalhar. Era 2 em 1. Eu vivia executando. E tinha recurso. Eu nunca deixei um parlamentar, um deputado, sem atender naquilo que precisavam. Me relacionava muito bem com a Assembleia, muito bem com os prefeitos. Qualquer problema que existia, eu mesmo me deslocava para as prefeituras interioranas, lá para ver os problemas, porque a presença do gestor, ela já anima a população. O povo cria uma autoestima legal. E eu ia. Não era um governador de gabinete. A gente, naquela época, o senhor era um dos pré-candidatos a governador, a Tríplice Aliança tinha o senhor, Eduardo Moreira e Raimundo Colombo. E eu num índice alto, né? E o senhor aí no deu cargo. um pepino, E aí, então, teve a questão da Operação Transparência, que foi quando era vice-governador. Que era quando o governador. E que acabou recentemente arquivada, Zero. Né? 20 anos. 18 anos depois disseram que era fake. Aquilo lhe tirou a candidatura a governador? Cara, aquilo acho que foi uma baita de uma sacanagem enorme que foi preparada. Não que retirou, porque se eu quisesse manter, eu manteria a candidatura. Mas eu entendi que entrar num confronto, num conflito, entendi que devia recuar. E houve um acordão do PSDB, nacional, né? Sem a minha aprovação, com o MDB. Prevaleceu ali o... E com o PFL. Houve um acordão, prevaleceu... onde prevaleceu a candidatura vice de José Serra, que foi o Índio da Costa. Uhum. Ali fizeram um acordão com alguns estados tendo que abrir mãos. Então, a ideia de que o candidato a presidente, apoiado pela Tríplice Aliança, ganharia a eleição com tranquilidade em Santa Catarina, que o Serra ficou na frente da Dilma. Não, ficou na frente. E eu estava com índice de mais de 35%. Eu estava... A segunda era a Angela Min. A segunda, as pesquisas, né? Eu estava muito bem. Eu ia para a rua, eu sentia essa popularidade que tinha. Mas eu preferi não entrar em conflito. Acho que houve um acordo meio traiçoeiro aí do meu próprio partido. Infelizmente. Por falar em PSDB, em ex-tucano, tem um ex-tucano no governo do estado hoje, né? Jorginho Melo era do PSDB, foi seu colega de partido. Aliás, vocês viviam as turras na época. Como é que é a relação de vocês hoje? É isso que dizem, que eu já vivia discutindo. Que é o seguinte, eu não vejo, é que o Jorginho apoiava o MDB, né? Ele apoiava o PT, apoiava a Dilma. E eu, como presidente do partido, me cobravam isso. Me cobravam. Porque eu, como presidente do PSDB, deveria cobrar do filiado do partido um vínculo maior partidário com a decisão nacional. Mas ele sempre foi um lutador. E essa discussão de líderes é natural. Você debater aqueles 2 times de futebol. Um é o melhor, o teu é o pior, aquela história toda. Mas nós sempre tivemos uma relação amigável, porém com discordâncias ideológicas, da forma de governar. E o que está achando do governo do Jorginho? Ele está conseguindo dar conta. Eu acho que ele está conseguindo superar, porque ele está tendo um apoio popular bom. Eu não estou vendo resultado diferente na gestão de outros governadores, mas ele está tendo um apoio popular. Essa da faculdade gratuita deu um foco para ele. Ele está conseguindo atender os municípios dentro das suas possibilidades. Um cara inteligente, tem experiência. A gente espera que ele realmente consiga se transformar como governador. Ele lutou muito para ser isso, tem que reconhecer. Quando eu fui governador, ele assumiu o governo do estado. Tu te lembra quando ele caiu? Uhum. Lá em Campos Novos, caiu do Palanque, ele era governador. E eu passei o governo para ele. Então tem uma relação razoável. Apesar que alguns dizem assim, que os dois não se bicam. Falam muito isso. Mas é que agora vocês não são mais tucano, não tem mais bico, né? Não tem mais bico. Espera que a gente possa se relacionar bem.
O senhor não teve que ter um governador de oposição caso seja prefeito? Ah, O senhor não teve que ter o governo do estado em oposição caso seja prefeito de Camboriú? não. Você tem que olhar a cidade. Eu não vou ficar debatendo. Na Assembleia existe muito isto. Entre os deputados existe muito isto. Porque é uma questão ideológica, é tribuna e tal. Mas uma prefeitura, ela tem que ter boa relação com o governador e uma boa relação com o governo federal. Eu até chego a brincar, eu vou ter que chegar em Brasília e dizer, Lula, me desculpe, no passado eu era muito jovem. mas vamos se relacionar. Eu me dou bem com o Alckmin, né? É uma ponte para todos os ex-tucanos, né? Eu tenho uma boa amizade com ele. Eu tenho. Porque o Alckmin é centro-direita. Não é nem centro-esquerda. O Alckmin é centro-direita. E está lá com o Lula. O Lula é esperto. O primeiro presidente foi José Alencar. Primeiro vice-presidente. Da direita. Ele era empresário. Era centro-direita. E era o vice do Lula. Ele foi lá e pegou o Alckmin, centro-direita. Como é que o senhor avalia o governo do Bolsonaro? O Bolsonaro conseguiu resgatar uma autoestima muito forte no Brasil, da bandeira do Brasil, da fé, da esperança de ser brasileiro, né? Isso a gente tem que entender que ele conseguiu motivar a população. Acho que depois de Getúlio Vargas, que levou a multidão, depois de Tancredo Neves, que levava aquelas multidões para as ruas, tá? Em função da morte dele, que estava, o Bolsonaro conseguiu fazer isso. Ele conseguiu resgatar o amor à bandeira, que não estava muito jogado. Isso foi importante para o povo brasileiro. Você ter orgulho de botar o verde e amarelo foi bom. Muito bom. E corajoso, né? O Brasil, os municípios, o Estado precisa de gestor corajoso. Não pode ser preguiçoso, não pode ser temeroso, não pode ser acomodado. E ele é corajoso. E pessoas corajosas, se monta uma equipe boa, dá certo. Se o governo não atrapalha, já dá certo. Governador, muito obrigado pela presença do Cabeça de Político. Valeu a entrevista. Até uma próxima oportunidade e boa sorte em Camboriú e em Balneário Camboriú também. Muito obrigado. Essa boa sorte eu vou levar dentro do coração. Espero que Deus entenda que para as Camboriús é a oportunidade de transformar a bola da vez. E eu quero ajudar a fazer esse gol.